e no resumo de hoje. Enquanto os Falcon recebe a triste notícia de sua morte, Álvaro, na verdade, é mantido preso por Lino. Já o corpo que foi encontrado carbonizado é o corpo de Graciela. Sem saber a verdade, Bárbara e Ariadna não conseguem acreditar que Álvaro está morto. Ariadna é amparada por Gael. Lino, cínico, tenta acalmar Bárbara, que se recusa a acreditar que seu filho está morto. Eduardo pede que seu advogado lhe ajude, pois ele pensa em fugir do país. O advogado o adverte e diz que fugir não será a solução. Gael liga para Eduardo, que não lhe atende. Eduardo é aconselhado por seu advogado a ficar escondido até ele conseguir algo que possa lhe livrar das acusações. Lino e Gael ficam ao lado de Bárbara. Ela lamenta a perda do filho e pergunta como irá sobreviver sem ele. Gael diz que ela tem a ele, e Lino, para não ficar atrás, diz que também estará ao seu lado. Lino, muito prestativo, se oferece para cuidar do velório, já que Bárbara não se encontra em condições. Ele informa que pedirá para o comandante que lhe mantenha informado de tudo. Ariadna diz a Cassandra que está segura que o que passou com Álvaro não foi um acidente. Cassandra pede que ela não se pressione tanto. Daphne conta a Gemma sobre a morte de Álvaro e a garota fica em choque com a notícia. Conrado e Bruno comparecem ao velório do amigo. Lino não desgruda de Bárbara. Ele a conforta. Bárbara, iludida, dá graças por ter ele em sua vida, o que deixa Lino contente. Gael, sem saber das trambicagens de Eduardo, continua tentando localizá-lo. Lino conta a Gael que a polícia está buscando Eduardo por roubo. Ariadna, mesmo com toda a dor e sofrimento, não desperdiça a oportunidade e, sem que Lino perceba, ela tira fotos dele para mostrar a Açucena. Enquanto Ariadna tira as fotos, Lino informa que pediu que os policiais não entrassem na casa. Bárbara diz a Lino que não acredita que os restos sejam de Álvaro. Irônico, Lino pergunta de quem mais poderia ser. Ele diz que quanto mais ela negar, pior será, pois ela tem que se convencer que ele está morto. Os planos de Lino não andam nada como esperado, já que Bárbara diz que irá cancelar o casamento. Lino finge estar de acordo e pede que falem sobre o casório depois. Ariadna diz a Cassandra que se for Lino estuprador, ela irá fazer justiça por Álvaro. Cassandra e Ariadna mostram as fotos de Lino. Açucena reconhece e confirma que Linneu Ferrer e Eliseu Moran são a mesma pessoa. Cassandra sugere que elas denunciem ele, mas Ariadna diz que terão que encontrar mais provas ou tudo será em vão. Açucena revela que ele deve ter joias ou outras coisas que ele roubava de suas vítimas. Lino confessa a Álvaro que encontraram seu corpo mais rápido do que ele esperava, e que agora Bárbara resolveu cancelar o casamento, pois guardará o luto. Cínico, Lino diz a Álvaro que mais do que nunca ela irá precisar de amor. Álvaro chama ele de criminoso e o compara com Calixto. Lino revela que ele não irá mais o incomodar, pois já se livrou dele, antes que a polícia o encontrasse. Lino diz a Álvaro que Ariadna não está mais investigando os casos. Ele fala que a única prova que podia lhe incriminar, ela não encontrou, pois Joaquim era a única pessoa que sabia onde estava o chip. Lino, perverso, pergunta se Álvaro não sabe onde seu pai guardou o chip, e em troca ele lhe dará água. Ariadna procura pelo comandante e conta tudo o que descobriu sobre Lino, e que uma de suas vítimas o reconheceu. O comandante diz que não poderá fazer nada nesse caso, pois ele conseguiria sair livre, mas conta que Lino está envolvida em outro caso e que, através desse, eles poderiam começar a investigar. Ele ainda fala a Ariadna que a suposta compradora do carro está desaparecida há um bom tempo e que ela era uma garota de programa. Ariadna diz ter certeza que ele a matou. Acorrentado e debilitado, Álvaro tenta se soltar, mas é inútil. Gemma, ao chegar em casa, dá um forte abraço em Bárbara e lamenta a morte do primo. Ariadna procura Bárbara para falar de Lino. Lino pretende vender o carro o quanto antes. O comandante liga para Lino. Ele pede que o vilão compareça na delegacia, mas ele diz que só poderá ir no dia seguinte. Ariadna tenta abrir os olhos de Bárbara a respeito de Lino, mas ela não acredita em nada. Ariadna diz que ela corre perigo estando com Lino, mas ela não o escuta e pede que ela vá embora. Eduardo descobre que Lino denunciou por tentativa de assassinato e por tê-la drogado, além de ter desviado dinheiro. Eduardo, desesperado, pede que seu advogado venda seu carro para que ele possa fugir. Lino não gosta de saber que Gemma, Daphne e as crianças irão ficar na casa. Gael diz que sua mãe é a única que pode decidir. Bárbara diz que eles tinham como um acordo resolverem tudo entre os dois. Devastada, Linda se entera que foi Eduardo quem planejou tudo para lhe roubar, e que foi ele quem teve a ideia de lhe drogar para que ela fosse flagrada com os dedos na cama. Com sua maré de azar, Eduardo tem seu carro depenado e fica furioso ao perceber que foi roubado. Lino tenta se explicar dizendo que apenas quer o bem de sua esposa. Ariadna, então, sugere que elas fiquem em seu apartamento. Gael sabiamente pergunta a Bárbara se o casamento está cancelado, e Bárbara confirma, o que deixa Lino com ódio.
Todos saem da casa. Na rua, elas se abraçam e Ariadna diz que mais do que nunca terão que ser fortes pelos seus filhos. Ariadna revela a Gael que está preocupada em deixar Bárbara sozinha com Lino. A sós, Lino tenta fazer com que Bárbara aceite dar continuidade ao casamento, mas ela se nega e diz não estar com cabeça para festejar. Lino tenta se fazer de vítima, mas dessa vez não cola, e Bárbara diz que seus filhos vêm em primeiro lugar. Ela afirma que ele não lhe entende porque ele não tem filhos. Lino então conta uma mentira e a deixa com pena dele. Ariadna marca de se encontrar com Gael para revelar toda a verdade sobre Lino. Após Daphne descobrir as trapaças do pilantra do Eduardo, ela reconhece ter errado em julgar Ariadna, por não ter voltado com ele. Lino insiste em saber o que Ariadna disse a Bárbara sobre ele, e pergunta se o motivo dela cancelar o casamento é pela morte de Álvaro ou pelo que Ariadna lhe disse. Bárbara diz que ela não tem nada a ver com sua decisão, mas Lino insiste, fazendo com que Bárbara se enfureça e o deixe só. Por fim, Eduardo dá o ar da graça. Ele liga para Ariadna e tenta se explicar, dizendo que se casou, mas que não era para sempre, pois ele tinha a intenção de deixar ela assim que conseguisse dinheiro suficiente para voltar. Ariadna chama ele de cínico e diz não querer ouvir suas explicações, pois já não há nada entre eles dois. Ariadna informa que Conrado já está tomando todas as medidas necessárias para que ela consiga recuperar a guarda de Tadeu. Eduardo fica furioso e diz que ela está aproveitando a situação para formar sua família com Álvaro. Ariadna então diz que isso será impossível e como você é egoísta e só pensa em si, não está sabendo que Álvaro morreu em um acidente de carro. Ao ouvir, o malandro fica sem reação. Daphne fala do chip que encontrou e entrega a Gael. Gael pretende informar sua mãe antes de entregar a Ariadna, mas Daphne sugere que eles vejam o que tem antes. Gael suspeita que tem algo importante no chip. Bárbara olha a foto da família e chora pensando em Álvaro. Eduardo liga para Bárbara. Ele diz que soube de Álvaro e que gostaria muito de estar com ela, mas que infelizmente não pode, pois ele poderia ser preso. Eduardo, muito folgado, pede que Bárbara lhe dê o dinheiro que ela juntou para sua lua de mel, para que ele possa sair do país. Ele ainda fala que ela é a única pessoa que ele pode confiar. Bárbara, chorando, desliga o celular sem lhe dar uma resposta. Gael não consegue ver o que tem no chip e fala para Daphne que contará sobre o chip à sua mãe, pois não quer mais segredos entre eles. Gael visita Bárbara. Ela diz que por enquanto não haverá casamento. Gael diz que gostaria de ficar com ela mais tempo, mas tem que voltar para Miami. Bárbara diz que ele precisa continuar sua vida, pois seria o que Álvaro gostaria que ele fizesse. Bárbara se questiona e diz que os mistérios ainda rondam sua família. Gael conta a Bárbara que Daphne encontrou um chip no porta-retrato que ela deu a Clarita, mas que eles não conseguiram ver o que tinha. Bárbara fica aliviada e diz que é melhor assim, pois ela não está preparada para descobrir mais segredos de Joaquim. Gael então diz que irá ficar com o chip e que quando ela quiser saber o que tem nele, é só pedir. Ariadna revela a Gael tudo o que descobriu sobre Lino. Ele se apavora e diz que irá tirar sua mãe da casa, mas Ariadna não deixa e diz que isso faria com que Lino fugisse. Ariadna conta que o comandante está investigando tudo. Tentando obter alguma informação, Ariadna diz que Joaquim, antes de falecer, estava investigando Lino. Gael então fala no chip que Daphne encontrou e entrega o chip a Ariadna. Bárbara liga para Gael e pede que ele não entregue a ninguém, pois eles não sabem o que tem no chip. Gael diz que entregou a Ariadna, pois ao parecer tinha informações das investigações que seu pai fazia. Bárbara não gosta e reclama. Enquanto ela conversa com Gael, Lino aparece e descobre que Ariadna está com o chip. Ele pergunta a Bárbara de que se trata, mas ela diz que é mais um dos segredos de Joaquim e que agora está com Ariadna. Lino, a fim de recuperar o chip, diz a Bárbara que terá que sair e que ficará fora por pelo menos uma noite, pois assim como ela, ele também tem que pensar em sua relação. Ariadna liga para o comandante e informa que tem provas contra Lino. Lino mostra sua verdadeira face a Ariadna. Ele liga para a jornalista e diz que conseguiu seu número com Álvaro, deixando Ariadna confusa.